Amém? Quero que os irmãos abram a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Versículos do 5 ao 15. Mateus 6, versículo 5. Amém? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no seu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque possuem o que pelo teu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes de que peçais. Portanto, vos orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E, porém, se não perdoastes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu escolhi esse tema. Foi o pastor que me deu há algum tempo atrás, quando a gente fazia o curso. E eu me lembrei dela. E, para mim, é uma oração muito difícil de viver, mas não impossível. Eu coloquei esse título nessa... tá até pondo o título já, né? Oh, glória. É uma oração difícil de viver, mas não impossível. Amém? Quem escreveu o livro de Mateus foi o próprio Mateus. Mateus era um dos discípulos de Jesus. E eu acho que um dos mais corajosos, porque, como muitos sabem, ou não sabem, Mateus era um cobrador de impostos, diferente dos outros discípulos, que a maioria deles eram pescadores. E quando Jesus o chamou para seguir, ele teve que deixar aquela prática, né? Se não desse certo aquilo, ele não podia voltar àquela prática, né? De voltar a cobrar impostos, porque era um cargo público. Se ele saísse, ele não podia voltar. Agora, os outros discípulos, não. Se não desse certo, o que não aconteceu, né? Porque seguir a Jesus é a melhor coisa, né? Mas se não desse certo, os outros discípulos podiam voltar à prática da pesca, né? E Mateus não. Então, quando Jesus o chamou, ele, sem pensar, sem titubear, que a gente fala, né? Ele seguiu Jesus, né? E eu achei bonito isso, né? E como ele já tinha, né, a prática, a habilidade com registro, ele registrou o livro de Mateus com muito louvor, né? Uma história grandiosa e gloriosa que é a vida de Jesus. Amém? Eu achei nessa oração uma oração tão sincera, simples, mas porém poderosa, porque nela ela é completa, né? Aqui nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, que Ele é soberano, que somos dependentes dEle e que temos que pedir perdão para ser perdoado por Ele, né? E eu vendo essa história, né? E essa oração é tão conhecida, não só os crentes conhecem, né? Todo mundo conhece essa oração. E eu fiquei pensando, eu falei, como que eu, né, aprendi a orar o Pai Nosso? E eu não conseguia lembrar. E eu fiquei orando, falei, Senhor, eu quero lembrar como que eu aprendi a orar o Pai Nosso, né? E aí foi quando Jesus me deu a graça, né, de lembrar, quando começou a pandemia, fechou as igrejas, né? E não podia ter culto, só tinha culto online.
Então, meu pai e minha mãe subiam até minha casa e ali a gente orava, cantava uns hinos, né? E foi aí que eu me lembrei que quando meu pai se ajoelhou para orar, a primeira oração dele é o Pai Nosso. Antes dele começar a orar, ele ora o Pai Nosso. E aí eu me lembrei de que quando eu era criança, não tinha igreja aqui, né? Os cultos eram ali na casa do meu avô. E nas segundas-feiras também era oração, como é até hoje. E ali meu pai, todo mundo, né, ajoelhava e orava. E aí eu lembrei, né, do meu pai ajoelhando e orando o Pai Nosso. Aí eu lembrei que foi assim que eu aprendi o Pai Nosso, né? Por isso que eu falo para as mães nessa noite, né, que nós não devemos falar o que os nossos filhos têm que fazer, né? A gente tem que fazer, né? E foi assim que eu aprendi. E hoje eu estou ensinando o João Pedro a orar antes de dormir, né? Quando ele não dorme no culto, né? Mas quando está em casa, que ele fala que já está com sono assim, já escova o dente, põe o pijama e já ensino ele a orar. E de dia ele lê a Bíblia com a minha mãe, irmãos. Então, está sendo assim, né? Ensinado na palavra, graças a Deus. Então, se você tem seu filho pequeno, então já incentiva a orar, né? Se o Johnny também mandou um áudio do Isaac orando, irmãos. Isso é bênção, né? Às vezes a gente pensa que eles não prestam atenção no culto, que fica brincando, mas eles prestam muita atenção no culto, né? Eu quero voltar aqui para a palavra. Aqui no versículo 5 e 6, Jesus ensina, né, que naquele tempo tinha alguns líderes religiosos que eles oravam em pé nas sinagogas. E eles oravam, irmãos, era para se mostrar, para dizer que era santo, né? E Jesus aqui nos ensina que nós não precisamos fazer isso. Que Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, né? Então, se você... Às vezes os irmãos podem pensar, então não pode orar alto, não pode. Pode, irmãos. Mas desde que seja uma oração sincera e não para se aparecer, né? Mas seja uma oração sincera, né? Que nós possamos estar na presença de Deus e fazer aquilo que Ele quer, né? E mais para baixo ele diz que nós devemos ter intimidade com Ele, né? Então, quando nós queremos ter algo de Deus, que nós possamos entrar no nosso quarto e fechar a porta, né? Isso quer dizer intimidade com Deus. Tem muitas vezes que oração nós não podemos fazer na casa de Deus, né? Nós fazemos no íntimo. Tem coisas que é só você e Deus, nem seu esposo, nem sua mãe, nem seu pai sabe, é só você e Deus. Até aqui tem uma citação, né? Em 2 Reis, eu quero que os irmãos abram. 4:33. 2 Reis 4:33 diz: Então entrou, fechou a porta sobre eles e ambos e orou ao Senhor. Quem não conhece essa passagem, é a passagem de Eliseu, né? Quando ele ora pelo filho de Sunamita e o menino volta à vida, né? Então ele não precisou fazer alarde, não precisou orar no meio de todo mundo. Não, ele entrou no quarto, só ficou ele e o menino. E ali ele orou e o menino voltou à vida, né? Que nós possamos ser assim, tendo intimidade com Deus, né? Que nós possamos orar, irmãos. Eu sei que é difícil, que nosso tempo é corrido. Esses dias eu estava vendo um testemunho da Sara Farias, que quando ela virou mãe, ela pedia tempo para Deus, né? Porque muitos sabem que quando a criança nasce, né? É muito tempo corrido, né? Mas Deus falou para ela não pedir tempo, pedir disposição. E nós podemos hoje, nessa noite, pedir disposição para Deus. Porque tempo, a gente tem, né, irmãos? A gente arruma tempo para tudo. Como é que não podemos arrumar tempo para oração? Então, que nós possamos pedir disposição para Deus para orar. Irmãos, é difícil orar, eu sei, é complicado, né? Às vezes não tem vontade de orar. E eu vi um testemunho também de uma pregadora, e ela falando assim, eu queria ser como essa irmã do círculo de oração, né? Ela ora e ela foi perguntar para a irmã por que ela orava, né? Como que ela sentia vontade de orar. E a irmã falou, não tenho vontade, mas eu oro sem vontade. Então, que nós possamos orar, que nós possamos ter o hábito de orar, né? Que nós possamos ter a vontade de estar na casa do Senhor, quando tiver oração. Sempre aqui nas segundas-feiras tem oração, que os irmãos venham ter a vontade, né? E o tempo é os irmãos que arrumam, irmãos. Nós possamos estar aqui de joelhos dobrados. Eu não preciso orar, irmãos, precisa.
Se você não precisa, se na sua vida está tudo bem, a obra do Senhor precisa de oração. Nossos pastores precisam de oração. Os trabalhos precisam de oração. Oração é viver, né, irmãos? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar. Até pequenas coisas, irmãos, nós temos que orar. Também fala aqui que nós não podemos usar de vãs repetições. O que significa isso, irmãos? É não fazer uma oração decorada, né? Parece um mantra. Que nós possamos orar com o coração sincero. Não é errado persistir na oração, né? Às vezes temos um pedido e a gente insiste. Não é errado. Deus até se alegra porque você está persistindo na oração. O que é errado e que Deus condena é a vã repetição. Quando nós oramos o Pai Nosso, irmãos, nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai. Se você não teve um pai amoroso, né, ou não teve um pai, é difícil de você entender isso, né? Ou não, né? Eu tive um pai amoroso, um pai presente, graças a Deus. Até esses dias eu estava falando com a Rê, eu tenho só que agradecer o pai que eu tive, né? Sempre me ensinou o caminho. Não que ele era perfeito, né? Ele era muito teimoso e a Kézia puxou ele, viu, irmão? Como todo mundo tem seus defeitos, né? Mas como pai, ele era muito amoroso, graças a Deus. Tudo que ele tinha não era dele, irmãos. Ele tinha esse amor, sabe? Por isso que até hoje, o que ele deixou, irmãos, ele tá bloqueado, tá? Mas vai desbloquear, calma. Amém? E ele sempre teve para dar e para ele nunca reteve isso. Então eu tô tentando ser igual, né, irmãos? Que é difícil, né? E eu vejo aqui na Kézia é ele, irmãos. Ela não tem esse desprendimento de guardar para ela, não. Quando alguém pede ajuda, precisa, ela tem esse amor. Mas porque ela tem dinheiro também, né? Glória a Deus por isso. Graças ao esposo que trabalhou, glórias, aleluia. Então, irmãos, vocês têm que entender que quando vocês for ajoelhar e for orar, vocês têm que saber que Deus é um pai, que Deus é o seu pai. Se você não teve o amor do seu pai, você saiba que Deus te ama. Amém? Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho. Quem daria aqui daria um filho para morrer por nós, pecadores, né? Talvez você não é mãe, você não entenda isso, mas você daria alguém que você ama por alguém que você não conhece, né? Por um pecador, por um ladrão, ou por nós mesmos, né, irmãos? Nós não somos perfeitos. Você daria o seu filho para morrer no lugar dessas pessoas? Acho que não, né? E Deus teve esse amor conosco, né? Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então eu quero dizer nessa noite, se você não teve o amor de um pai, não teve o amor de uma mãe, Deus te ama. Amém? A gente tem um versículo na Bíblia que fala que a mãe pode esquecer. Pode uma mãe que amamenta esquecer de um filho? Porém, Deus não esquece. Mas é muito difícil uma mãe que amamenta esquecer de um filho, irmãos. Porque quando se amamenta, quando chega a hora de dar o mamar, o peito incha, né? Fica ali latejando. Então você sabe que a criança tem que mamar, né? Então pode uma mãe esquecer, mesmo que ela se esqueça. Está dizendo na Bíblia que Deus não esquece de você. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei o que você necessita. Mas Deus cuida de você, como já foi cantado aqui. Eu estou muito feliz nessa noite, porque todos os hinos só confirmaram essa palavra. Desde o primeiro. Eu estou muito feliz nessa noite. No versículo, irmãos, 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, eu passei isso, vivi isso. Esses últimos tempos, os irmãos sabem que meu pai faleceu. E para mim foi muito doloroso. E essa palavra só veio, e eu tive que viver essa palavra, irmãos. Viver a vontade de Deus. Será que hoje nós estamos prontos para viver a vontade de Deus?
Eu não estava, mas o Senhor me deu forças, não só a mim, mas a minha família. É muito doloroso, irmãos, perder meu pai, né? Como minha mãe disse, nós éramos muito dependentes dele. Não financeiramente, eu falo, irmãos, mas tudo era meu pai. Vai sair é com meu pai, vai viajar é com meu pai, vai comer alguma coisa é com meu pai. Então, nós era muito dependente dele, né? E com isso, nós aprendeu que a gente tem que depender de Deus, né? E não das pessoas daqui. E foi muito dolorido, irmãos, poder ter que viver essa palavra. É muito difícil, né? Viver a vontade de Deus. Eu não sei se os irmãos estão preparados para viver a vontade de Deus. A irmã Amanda sempre aqui canta, né? Se Deus disser sim, amém. Se Deus disser não, mas será que nós vivemos isso mesmo? Será que quando Deus falar não, nós vai louvar, vai aceitar, né? É muito difícil, irmãos. Eu lembro que quando eles foram internados, para quem não sabe, primeiro foi minha mãe internada ali na UPA ainda, precisava ainda de uma UTI, não tinha vaga. Minha família entrou em oração, a igreja entrou em oração, conseguiu a vaga na UTI. Quando foi 3 dias depois, meu pai também foi internado. Irmãos, e como a Fernanda diz, né, a mais bobona, que é eu, tive que correr atrás de tudo. Não sozinha, né? Claro, Deus enviou minha tia Cris, a própria Fernanda, meu esposo, graças a Deus, para estar comigo sempre, né? Quando eu corria atrás das coisas, a Fernanda tinha que ficar com meu filho, meu esposo trabalhando, e eu tinha que correr atrás de internação, irmãos. Tudo era eu sozinha. Claro, junto com a minha tia Cris, eu louvo a Deus pela vida dela. E foi muito difícil, irmãos, eu não aceitava aquilo. Eu falava, Senhor, meu pai e minha mãe sempre esteve na sua casa, sempre foram fiéis, Senhor, na tua palavra, Senhor Jesus. Por que isso? Por que estamos vivendo isso? Foi quando eu pude voltar para a igreja, né, que passou os dias, porque apesar disso eu também estava com Covid. E tinha que correr atrás de tudo, e ainda com Covid, mas graças a Deus não tive sintomas, né? E o Senhor me deu forças, né, para conseguir fazer tudo que tinha que fazer. Irmãos, foi um tempo muito difícil. Eu lembro que quando eu voltei aqui, o pastor fez a igreja se colocar em pé e fazer uma oração em meu favor. E aquela oração me acalmou. Ele disse, Senhor, que tudo que ela aprendeu desde pequena não saia do coração dela. E essa oração me sustentou, irmãos. Eu falei, Senhor, leu ali meus pensamentos, né? Porque eu pensava já, porque estamos passando por isso. E através da oração do pastor, da igreja, Deus me sustentou, né? Eu falei, Senhor, muito obrigada. E foi tempos muito difíceis, irmão. Foi um mês muito difícil na minha vida. Eu lembro que quando conseguiu a vaga para minha mãe na UTI, era de madrugada. Era 3 horas da manhã. Eu tive que ir no hospital 3 horas da manhã. E chamando minha tia Cris, né? Ligava para ela e falava, vamos, que eu não vou sozinha, não. E ela ia, irmãos. Graças a Deus por isso, né? Deus sempre coloca assim, pessoas para nos ajudar. Deus colocou ela no meu caminho, na minha vida. Eu sou grata pela vida dela. Ela não está aqui hoje. Ela foi ver o pai dela, né? Ela tem essa oportunidade. Ela foi. Mas ela vai assistir essa pregação, eu creio. E ela vai saber que eu sou grata pela vida dela. Tenho muito amor por ela. E ela me ajudou bastante, irmãos. E eu pensava, Senhor, por que isso, né? O tempo foi passando, os irmãos oravam, fazíamos um grupo de oração. Eu quero agradecer a cada irmão que orou. Eu sei cada irmão que foi ali na frente do hospital orar. Eu sei cada jovem que estava ali. Eu oro para a vida de cada um que esteve ali. Aqueles que não foi, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu também oro por você. Mas eu sou grato por essa igreja, por amar a minha família, por orar pela mesma causa que eu. Eu só tenho que agradecer a vida de cada um, ao pastor, né? Ele não está aqui, a irmã Regiane.
só eles sabem, né, as mensagens que eu mandava para ele. Irmãos, eu estava tão ruim que a ligação dos médicos, eu abaixei um aplicativo no celular para gravar as ligações, porque eu não entendia nada do que eles falavam. Eu não gravava na cabeça o que eles falavam. Então eu tive que abaixar um aplicativo para gravar a ligação e passar para os demais, né, para os parentes, para o pastor. Às vezes eu passava o pastor e falava: pastor, mas não põe o áudio no grupo da igreja, não. É para o senhor escrever, viu? Não é para colocar minha voz feia, não. E às vezes eu não entendia a ligação. E quando o pastor colocava no grupo, eu falava: ah, é isso que está acontecendo? Eu não entendia a ligação. E quando ele escrevia lá o que estava acontecendo, eu falava: meu Deus. Pra você ver, irmãos, como eu estava ruim mesmo. Eu não tinha, né? Estava muito preocupada, né? Imagina, irmãos, duas pessoas que vocês amam, que são sua base, né? Estão ali internados. Você depende deles, né? Não assim financeiramente, mas depende assim de estar com eles. É a sua vida. E eu falava para minha mãe: imagina, mãe, se é eu e minha irmã lá internada e você aqui. Ela: ai, não quero nem pensar. Então eu falava: é isso que nós estávamos passando. Vocês dois lá e nós aqui. Minha irmã estava lá em São Paulo, irmão, só orava e chorava, né? Para ela eu acho que era mais ruim ainda, porque ela só tinha que esperar notícias. Eu pelo menos corria, cansava, né? Ela não, ela tinha que ficar lá. Foi quando Deus, né, deu a vitória à minha mãe. E ela saiu, né? Mas também foi dias difíceis, irmão. Quando foi 4 dias que ela estava em casa, o meu pai faleceu, irmãos. E ela estava muito debilitada ainda, dependia da Kézia para tudo, para tomar banho, para tudo. E foi um golpe para a gente, né? E eu falei: meu Deus, como que nós vamos fazer agora? E mais uma vez, irmãos, eu tive que cuidar de tudo. Não sozinha, claro, minhas tias estavam comigo. Mas eu tive que ir no hospital receber a notícia da morte dele. Eu tive que passar essa notícia aos meus familiares. Eu tive que correr atrás de caixão de funerária. No outro dia eu tive que ir no cemitério. Eu agradeço a Deus porque tinha minha família para estar comigo, meu esposo que estava nesses momentos. E eu falava: Senhor, como que eu vou receber isso? Como eu vou aceitar essa vontade? E falando com a minha mãe, eu falava: por que não matou o pai de fulano? O pai de fulano, ela nem liga pro pai dela, por que eu tenho que matar o meu pai? E minha mãe, muito sábia, falava: ele não é crente, ele não está preparado, o seu pai estava preparado, o seu pai está no céu. Ela falava para mim. E quando eu li essa palavra, foi o que me acalentou, né, irmãos? Que seja feita a vontade de Deus no céu e na terra. E acontecendo isso, irmãos, eu tenho amor à vinda de Jesus agora. Antes eu falava assim: ah, não, eu tenho que arrumar minha casa. Eu adorava Deus, lógico, falava: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas não era com aquela sinceridade que hoje eu falo, que hoje eu canto. Porque eu falava: ah, não, tem que arrumar minha casa, tem que fazer festa pro João Pedro, tem que fazer aquilo. Hoje não, irmãos. Eu não vejo a hora de Jesus voltar para me encontrar o meu Pai, não só o meu Pai, mas toda a igreja lá no céu. Amém? Eu espero, irmãos, que os irmãos tenham esse amor à vinda de Jesus. Que não precise acontecer o que aconteceu comigo para mim amar a vinda de Jesus. Que os irmãos possam amar a vinda de Jesus. Amém? E foi muito difícil, irmãos. No versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos, isso é muito difícil para quem trabalha entender isso, né? Que nós dependemos de Deus. Mas o Ronan, que trouxe uma palavra quarta-feira, eu achei lindo aquela pregação. Eu falei: meu Deus, ele leu aqui, né? O que a mãe já leu aqui, que Deus sustenta até os passarinhos. Ele não vai sustentar você, irmãos? Você não é mais importante do que os pássaros? Então que nós possamos entender, que nós devemos
Reconhecer que Deus é que nos sustenta. Eu trabalho. Irmãos, mas quem te dá saúde para ir trabalhar é Deus. Quem deu emprego a você foi Deus. Então reconheça que nessa noite que nós temos que e somos dependentes de Deus, né? No versículo 11 disse, no versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, eu sei que é difícil perdoar, né? Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que perdoar para sermos perdoados. Se você perdoa o seu irmão de qualquer forma, Deus não te perdoa. Não é eu que estou dizendo, essa palavra é Jesus que falou aos seus discípulos. Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos. Então, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, que nessa noite você possa resolver essa questão, né? Como o pastor leu aqui quarta-feira, que eu quero ler aqui em Mateus 18, 21. Mateus 18, 21 significa: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondendo-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, que nós possamos perdoar, né, irmãos? Aqui é o próprio Jesus falando, né? Que temos que perdoar 70 vezes 7, 490 vezes, irmãos, temos que perdoar. Eu sei que é difícil. Se meu casamento está em pé hoje, foi por causa do perdão. E o seu também, eu creio, né? Porque não é só o irmão aí da igreja que a gente... Mas em casa também, se você é brigado com o seu esposo, peça perdão, irmãos, né? Se você é brigado com o seu parente, peça perdão. É Jesus que está falando, não sou eu. É Jesus que ensinou os seus discípulos que devemos perdoar, né? No versículo 13 diz: e não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, que nós possamos orar esse Pai Nosso quando nós acordamos. Que nós podamos que Ele possa não deixar cair em tentação, né? Eu não sei qual que é a sua tentação, cada um sabe, né? O que é a sua tentação. Minha tia conta um testemunho dela mesma no começo do casamento, que ela indo trabalhar, um moço mexia com ela, e ela casada. E ela chegou em casa e falou pro esposo dela que era para ele ajudar ela em oração, para ela não cair em tentação. Eu achei muito bonito isso, né? Porque quem tem coragem de chegar no marido e falar, né, ó, estão mexendo comigo? As mulheres até que sim, mas os homens vai falar: ô, esposo, tem uma mulher bonitona lá no meu serviço dando em cima de mim. Eu acho difícil, né, eles falar isso, né? E eu achei bonito ela falar isso, né? E meu tio ajudou ela em oração, irmãos. E eu acho que eles têm mais 36 anos de casamento. Minha mãe teve, eu acho que ela deve ter uns 37 anos de casamento. Os filhos estão todos casados, estão na igreja, os netos, eles são uma bênção, são pastores hoje em dia. E eu achei bonito isso. Eu não sei qual que é a sua tentação. Não pode ser só da carne assim, né, irmãos? Cada um sabe a sua, né? Assim, pode ser um vício, que você possa orar, né? E que Deus possa te livrar dessa tentação. Amém? E, porém, para encerrar, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E, porém, se não perdoastes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão dos pecados concedidos por Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador não é resultado direto de perdoarmos aos outros, e sim do sacrifício de Cristo por nós. Mas, ao entendermos o significado da misericórdia de Deus para conosco, devemos colocá-la em prática em relação ao nosso próximo. É fácil pedir perdão a Deus, mas é difícil concedê-lo aos outros. Sempre que pedimos para Deus perdoe os nossos pecados, devemos nos perguntar a nós mesmos: será que eu tenho perdoado aqueles que têm me magoado? Que os irmãos possam ficar com essa palavra e que cada um de nós podemos colocar em prática
essa oração tão linda. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.